Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Começando então a nossa segunda aula das lives de aquecimento para a maratona Você na Medicina. E hoje, meu querido, nós vamos falar sobre os 3 tipos de estudantes que não passam em medicina. Mesmo estudando muito, mesmo se dedicando muito, esse grupo, esse perfil de estudante não consegue passar em medicina. E talvez você esteja reproduzindo esses mesmos comportamentos que esses tipos de estudantes reproduzem e não conseguem passar em medicina. E aí você está reproduzindo esse tipo de comportamento e não está conseguindo passar em medicina, e talvez você nem saiba disso. Você nem saiba que está reproduzindo esse tipo de comportamento. Talvez esse seja um motivo de você não ter conseguido passar em medicina ainda, tá bom? Então, assim, hoje vai ser um conteúdo muito importante, porque eu acredito, né, nesses anos aí que eu trabalho com aprovação em medicina, desde a minha época lá, que eu também trabalhava, que eu também era vestibulando em medicina, que eu estava no mesmo lugar que você. Agora, vivendo aqui nos Estados Unidos, né, estudando aqui, conhecendo pessoalmente os norte-americanos e podendo ver, né, ao vivo, né, como é que funciona todo o ecossistema deles, eu consigo ter clareza, né, eu consigo ver a importância que tem você reconhecer teus erros. O primeiro passo para você passar em medicina esse ano é você reconhecer os seus erros. E muitos vestibulandos em medicina, eles não têm humildade. Escreve aqui para mim, escreve aqui nos comentários, eu tô lendo aqui, tô olhando todos os comentários aqui, escreve aqui para mim, humildade. Escreve assim, humildade. Porque às vezes o vestibulando em medicina, ele é um pouco arrogante. Ele não quer aprender, ele acha que já sabe tudo, né? E aí que mora o perigo, né? Aquele momento que você acha que sabe tudo. Até na faculdade de medicina, é perigoso você ter esse comportamento. Não, eu já sei tudo. Eu nasci sabendo. Não, você está ali para aprender. Se você soubesse, você já seria um grande cirurgião. Então, se eu não sou um grande cirurgião ainda, é porque eu tenho que aprender com quem já é um grande cirurgião. E às vezes falta essa questão da humildade do aluno, né? Ele não quer reconhecer os erros, ele não quer olhar, né, para o próprio umbigo, o que eu fiz de errado, o que impediu de eu conseguir ter uma aprovação em medicina, né? Então, assim, nós vamos hoje falar sobre esses 3 tipos de estudantes que não passam em medicina, tá bom? Deixa seu like. Se você está chegando aqui de paraquedas e você não está inscrito ainda no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube. Todos os dias eu posto vários conteúdos sobre aprovação em medicina, tá bom? Então é importante que você me acompanhe aqui, que você veja o meu conteúdo, que você esteja aqui junto comigo, caso você tenha o sonho de passar em medicina e ser o primeiro médico da sua família. Tá bom? E aí, né, muitas pessoas não sabem, mas essas aulas gratuitas que eu estou fazendo são aulas de aquecimento para um evento gigantesco que eu vou estar fazendo nas próximas semanas, que ele vai ser 100% gratuito e também 100% online. O que isso quer dizer? Que você pode participar de qualquer lugar do Brasil. Não importa se você mora no Nordeste, não importa se você mora no Sul, se você mora no Centro-Oeste, não importa onde é que você está vivendo. Você vai poder participar desse evento. E aí você vai fazer um download dos meus conhecimentos que vão te ajudar a passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família. Então eu queria que você comentasse aqui para mim no chat, né? Da onde que você está falando? Comenta aqui para mim, da onde que você está falando? Se você está falando de Fortaleza, se você está falando do Rio Grande do Sul, se você está falando de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu quero saber da onde que você está falando, porque é muito legal isso para mim, né? Poder impactar pessoas do Brasil inteiro, né? A minha conta, só para vocês terem uma noção, a minha conta do Instagram, ela atingiu nos últimos 30 dias 800 mil pessoas. 800 mil pessoas foram impactadas com o meu conteúdo, né? Então olha que louco isso, né? Eu nunca imaginei, né? Eu fico, às vezes, quando eu saio aqui na rua, nos Estados Unidos,
Eu fico lembrando, né, quando eu ficava no meu quartinho, lá na minha casa, eu ficava vendo vídeos de americanos estudando aqui nas grandes universidades e eu ficava mentalizando aquilo, né? Pô, um dia vai ser eu, né? E eu não tinha nem passado em medicina ainda, né? Então, assim, é muito louco, né? Ver que hoje tudo se tornou realidade e o quanto que eu consigo ajudar várias pessoas, né, a passar em medicina. Agora, na última semana, eu conversei com uma aluna que foi aprovada em medicina na Universidade Federal. Essa semana eu vou conversar com uma outra aluna que foi aprovada em medicina. Então, assim, é muito legal ver a proporção que está tomando, né, esse projeto, né, que eu pensei, né, que eu construí na minha mente, né, de ajudar pessoas baixa rendas, pessoas comuns, que nem você que está me assistindo aí, você que está aqui, que você está vibrando comigo, que você quer crescer, que você quer evoluir. Eu mentalizei isso. Eu mentalizei ajudar pessoas comuns, assim como eu, assim como você, né? Porque quando que você imaginou que eu, filho de empregada doméstica, pai analfabeto, estaria fazendo faculdade de medicina de graça, né? Eu vou virar médico, estou aqui nos Estados Unidos aprendendo nas grandes universidades americanas. Quando que isso seria possível? É comum ver brasileiros aqui, só que quem vem estudar nos Estados Unidos é o cara que nasceu em berço de ouro. É o cara que sempre teve tudo. É difícil ver um cara que veio de baixo conseguindo ascender. Então esse projeto, né, e também o evento gratuito que eu vou fazer nas próximas semanas, ele tem esse objetivo, né? Abrir a sua mente, fazer você pensar, você aprender coisas novas, porque o que vai mudar a sua vida é o conhecimento, né? O que muda vidas é o conhecimento, tá bom? Agora, eu preciso que você pegue então um papel e uma caneta para a gente poder começar então o nosso conteúdo, começar a nossa aula gratuita que vai ajudar você a passar em medicina neste ano, tá bom? Então vamos lá. 3 tipos de alunos que não conseguem passar em medicina. Primeiro tipo de aluno, anota aí, aluno bipolar, estudante bipolar. Terceiro tipo de aluno, aluno pozinho mágico. E o terceiro tipo de aluno é o aluno old school. É os 3 grupos de alunos que não passam em medicina, segundo a minha experiência. Porque eu consigo ter um data science, ter uma ciência de dados de pessoas que passam em medicina e de pessoas que não passam em medicina. E eu vou compartilhar aqui com você, então, essa minha reflexão, tá? Então vamos lá. Primeiro aluno, então, que a gente vai discutir qual que é. Comenta aqui para mim, qual que é o primeiro tipo de aluno? Deixa eu comentar aqui, eu estou lendo todos os comentários aqui, quero que você interaja junto comigo. É importante você participar da live junto comigo, tá? Senão não faz sentido eu vir aqui, né, parar o meu estudo, parar as minhas pesquisas científicas, parar a minha equipe para vir aqui compartilhar com vocês esses conhecimentos e vocês não participarem junto comigo, tá bom? Porque eu tô aqui porque eu quero te ajudar, meu querido. Eu sei que você acha que eu vou te enganar, que eu vou aplicar um golpe em você, sempre tem, né? O pessoal sempre acha, não, ele vai aplicar um golpe. Não, pode ficar tranquilo, vai acabar essa aula, eu não vou te vender nada, não vou te vender cronograma, não vou te vender curso, tá? Inclusive o meu curso nem tem vagas. Então pode ficar tranquilo, pode ficar até o final da aula, que não vai ter venda nenhuma, é só puro conteúdo, de graça. Aí tu pergunta, pô, Léo, mas por que tu dá de graça? Porque a minha vida já está garantida, meu querido, entendeu? A minha vida já está garantida. Agora o problema é você. Entendeu? Nós temos que falar de você, do seu futuro, tá bom? Então qual que é o primeiro tipo de aluno? É o aluno bipolar, o estudante bipolar. Eu já fui esse tipo de estudante bipolar, tá? Então assim, se a gente analisar, né, a fisiopatologia do bipolar, geralmente então o bipolar, é óbvio que tem vários critérios, né, várias questões que a gente tem que analisar aqui, mas de forma simplista, de forma bem objetiva, só para ficar pedagógico aqui. Então, ele vai cursar então com aquele estado de mania, né, que ele está hipermotivado, meu Deus, eu quero fazer as coisas, né, um pico de dopamina, quem assistiu a aula de ontem sabe o que é dopamina, então, né, e depois ele vai entrar então em depressão. Então, ele tem uma fase de mania e depois ele tem uma fase de depressão, é um up e um down, né? O bipolar. Então ele tem essa alteração no humor, né? Muito forte. E o que isso tem a ver então com a aprovação em medicina? Esse tipo de estudante, né, que eu chamo de estudante bipolar, é aquele estudante que
Uma hora ele quer ser médico, ele vai estudar, ele vai se dedicar, ele vai esforçar, eu vou fazer acontecer, ele vai fazer as questões, ele vai aplicar o método, ele vai correr atrás. E aí depois, passa um mês, passa 2 meses, ele muda a linguagem corporal dele, ele fica deprimido, ele fica triste. Pô, Léo, medicina não é pra mim, Léo. Acho que eu vou fazer enfermagem, acho que eu vou fazer o técnico de enfermagem, eu acho que eu vou fazer fisioterapia, sabe? Mas ontem o cara queria ser médico, primeiro médico da família, doutor, fazer cirurgia, impactar a vida das pessoas, dar conduta médica. Agora, no outro momento, ele já quer outro caminho, ele já quer fazer outro curso da área da saúde. O que aconteceu nesse meio tempo? Né? Ou às vezes o cara tá fazendo enfermagem e tá namorando com a medicina. Né? Ele fica sempre aqui. Ele tá fazendo a enfermagem, né? Estudando para ser enfermeiro, mas ele tá traindo a medicina. Toda hora ele fica pensando em medicina. Ele fica querendo ser médico. Ele fica querendo ali, toda hora ele fica querendo trair a enfermagem com a medicina. Tem que escolher. Ou você vai ser um baita enfermeiro que vai impactar, que vai ajudar, que vai transformar a enfermagem, ou você vai ser um médico, um doutor. Entendeu? Um cara que vai fazer cirurgia, um cara que vai, né? E aí dentro da medicina vai ter várias áreas que você vai poder trabalhar. Mas você tem que escolher. E óbvio que o meu conteúdo é para medicina. Às vezes o pessoal da enfermagem me critica. Não, mas às vezes parece que está falando mal da enfermagem. Não. A enfermagem é uma profissão extremamente importante, que merece receber bem, que merece tudo isso, né? Agora, eu falo diretamente para quem quer ser médico. Inclusive teve a polêmica lá do meu amigo, né, o Fred Nicásio, que está no BBB. Teve a polêmica dele, só que quem está no campo da medicina entendeu o que ele quis dizer. Que a enfermeira praticou racismo nele. Preto, bem-sucedido, doutor, não é comum. Entendeu? A maioria dos médicos não é esse perfil. E ele estava descrevendo a situação que ele passou ali, né? Aí gerou toda a polêmica, o pessoal caiu em cima dele, né? Se vocês verem no Instagram, ele me segue no Instagram, né? É um grande amigo aí que eu tenho. A gente tá sempre trocando ideias, sempre conversando, né? Só que o pessoal não gostou muito dele, né? Aí já pegaram ele, já começaram aí criticar o Fred, né? Então, assim... mas eu falo aqui para quem quer ser médico, entendeu? Não fico desvalorizando profissões. A biomedicina tem a sua importância, a nutrição tem a sua importância, tanto quanto a medicina, entendeu? A nutrição, a educação física que eu fiz no passado, só que agora eu estou falando da medicina. Eu estou falando com pessoas que querem ser médico. Se você quer ser enfermeiro, você tem que procurar uma pessoa que é enfermeira, uma pessoa de sucesso na enfermagem, porque eu não tive sucesso na enfermagem, eu tenho na medicina. Eu passei em medicina, então eu só posso falar aquilo que eu sei. Até teve uma moça que perguntou para mim, pô, Léo, você me ajuda a passar no concurso público? Eu falei para ela, não. Tá, mas tu passou em primeiro lugar em medicina, tá estudando nos Estados Unidos, como é que tu não pode me ajudar a passar no concurso público? E eu falei, inclusive eu tenho aluno que passou em concurso público. Só que eu não falo que eu sou capaz de ajudar uma pessoa a passar no concurso público. Por quê? O americano tem um termo que chama assim, skin in the game. O que isso quer dizer? Que você só vai falar aquilo que você sabe, aquilo que você domina e aquilo que você já fez. Senão você vira coach, você vira picareta, você vira charlatão, que é aquela pessoa que vende uma fórmula milagrosa. Então eu não falo de fórmula milagrosa, eu falo de neurociência, eu falo aquilo que eu fiz. Eu saí do fundo do poço e passei em medicina. Eu memorizei os conteúdos de física, de matemática, de redação, de química. Então eu falo aquilo que eu fiz. Eu nunca passei no concurso público. Não, Léo, mas você vai ganhar muito dinheiro. Não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, o que eu ia fazer? Ia acabar essa aula, o que eu ia falar? O que fez eu passar em medicina foi esse cronograma aqui, ó. Compra o meu cronograma. O cara nasceu em berço de ouro, nunca trabalhou, sempre estudou em escola particular. Tá aqui o meu cronograma que eu passei em medicina. Entende? E aí vai lá o vestibulando que estuda, que trabalha, escola pública, família pobre, e o cara vai lá e compra. O cara passou porque ele nasceu em berço de ouro. Entende? Então, assim, eu só falo aquilo que eu já fiz. E eu não faço nada por dinheiro, eu faço por propósito. É diferente. Eu fiz medicina
Não pelo dinheiro, eu fiz pelo meu propósito, era um sonho de vida. Eu poderia ganhar muito dinheiro na educação física, eu poderia ganhar muito dinheiro em outras profissões, só que o meu sonho era ser médico, entende? Então não é sobre o dinheiro, é sobre você realizar o seu sonho, entende? Tô olhando aqui os comentários. O pessoal tá louco, né? Mas enfim, vou tentar focar aqui na aula, porque se eu começar a ler aqui os comentários, aí eu pego uma pergunta, pego uma coisa aqui, né? Aí a gente já fica aqui. Eu já tenho TDAH, então tem que seguir o caminho da aula, né? Senão eu fico divagando, né? Vai para um lado, vai para o outro lado, né? Enfim. E hoje estou fazendo a aula de pé, né? Geralmente faço aula sentado, mas é que assim, eu passei o dia inteiro na faculdade sentado hoje, né? Então eu resolvi ficar de pé, né? Para dar uma soltada aí na perna. Depois eu vou na academia, né? Enfim. Atleta, né? Só que da mente. Então tem que cuidar do corpo, tem que estar bem fisicamente, né? Não adianta você só querer estudar e não cuidar da tua saúde física, né? Às vezes a pessoa sempre acha que você cuidar da tua saúde física tem a ver com questões estéticas, não tem nada a ver com questões estéticas, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui pro bipolar. Bipolar, escreve aqui pra mim, bipolar, só pra mim saber se você tá comigo na aula. Escreve aqui, bipolar. Então, esse tipo de aluno é um aluno assim que ele não vai ter foco, ele não vai ter consistência. E é muito triste pra mim, né, poder ver, por exemplo, o direct do Instagram. O cara lá, manda mensagem pra mim: Léo, vou ser médico, vou ser um vencedor, vou ser um campeão, vou aposentar minha mãe, né? Porque às vezes eu falo, né, que a minha mãe é doméstica e quando eu virar médico eu vou aposentar ela. Aí o pessoal: não, Léo, eu vi que tu vai aposentar tua mãe que é doméstica quando você virar doutor, eu também quero fazer isso, né? Ele vai lá e fala, não, que ele vai mudar a vida da família, que ele vai ser alguém na vida, que ele vai, né, faz aquele textão. Aí passa um ano, eu vou lá, o cara tá escrito na bio, biomedicina. Tá, mas antigamente você falou pra mim que queria ser médico, queria ascender na vida, que queria crescer, e agora você tá lá fazendo biomedicina. Mudou assim tão rápido o sonho? Não, o cara, uma hora ele quer, uma hora não quer. Ele não vai esse all-in, né? Que eu falo, né? Você queimar as pontes. Porque antigamente, né, quando os guerreiros eles iam pra guerra, o general ele queimava os barcos. Por quê? Para não ter para onde o cara voltar para casa, não tem como ele desistir da guerra. Ou ele vence a batalha, ou ele não tem para onde voltar, porque queimou os barcos. Então isso era uma forma de ter uma motivação, né? Dentro da programação neurolinguística a gente fala sobre isso, né? Então você não tem, porque o caminho neuronal do teu cérebro é sempre buscar uma via mais fácil, uma via mais prazerosa, um caminho mais simples, né, para eu poder atingir os meus objetivos, tá? Então, assim, esse tipo de aluno bipolar é um tipo de aluno que não consegue passar em medicina justamente por isso, porque ele não tem foco, né? Ele não tem foco, toda hora ele está focando em uma coisa diferente. O foco é energia. Então imagina, por exemplo, teve uma situação comigo aqui nos Estados Unidos, né? Que eu estava pegando o metrô em Nova York e aí a bateria do meu telefone estava quase acabando. Então veja bem, se eu pego naquela situação que eu estava, que eu precisava usar o metrô, então eu precisava abrir o Google Maps. Se eu pego meu telefone e começo a entrar nas redes sociais para assistir a vida alheia, começo a entrar no meu TikTok para ver vídeos de piada, né, ficar ali derretendo o meu cérebro com essas redes sociais que são viciantes, o que acontece, meu querido? A bateria do telefone vai acabar e aí eu vou ficar perdido em Nova York. Entende? Então, foco é energia. Se você gasta a sua energia na enfermagem, né, em ficar nas redes sociais, vendo a vida das outras pessoas, e mais focar na medicina, você vai dissipar essa energia. Então seria muito melhor se você canalizasse toda a tua energia só em uma coisa, que foi justamente o que eu fiz. Eu pensei, cara, eu tô aqui estudando educação física, fundamentos do basquete, fundamentos do futsal. E olha que eu sou um cara assim que ama esportes. Eu sou apaixonado por esportes. Então assim, mas começou aquilo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Fundamentos do futsal. Imagina eu com 50 anos ensinando futebol numa escola. Dando a bola, joguem a bola aí. Imagina com uma bola de basquete, dando aula de educação física. Imagina isso, cara. Eu com 40 e pouco, eu não sou esse tipo de cara. Tem pessoas que o cara nasceu para ser professor, para ser educador, para ensinar educação física, ensinar... Eu não era esse cara, eu queria viajar o mundo, eu queria ser grande,
Entendeu? Eu queria vir para os Estados Unidos, eu queria estudar numa grande universidade americana, eu queria ir para a Europa, eu queria ter uma casa legal, eu queria ter um carro legal. E assim, eu sei que às vezes tem essa crença, então, pô, mas tu quer fazer medicina, tu quer medicina por dinheiro, não era medicina por amor, né? Tem essa contradição. Não, meu querido, é que eu acho que todo mundo tem que viver bem. Entendeu? Eu acho que assim, todo mundo tem que viver bem, tu tem que ter o carro que você sonha, tu tem que ter a comida que você deseja. Eu vim de um lugar onde a minha mãe ia para o mercado e ela não escolhia a comida que ela queria. Ela escolhia a comida menos barata. Desculpa, a comida mais barata. Entendeu? Ela não escolhia o alimento pela qualidade ou porque ela gostava, não, ela escolhia o alimento mais barato. Entende? Não pela qualidade, não importava se era um alimento podre, um alimento ruim, não, ela pegava um alimento que fosse mais barato. Então essa era a mentalidade, então foi daí que eu vim, entendeu? Tanto que depois eu desenvolvi compulsão alimentar. Aí tu pergunta, pô, Léo, por que tu desenvolveu compulsão alimentar? Porque eu não sabia se ia ter comida no outro dia. Então você comia até não poder mais, até doer a barriga, por quê? Porque eu não sabia se ia ter comida no outro dia. Entende? Hoje não, hoje é diferente, hoje eu vou no mercado e eu compro o que eu quero. Hoje eu tenho essa liberdade. Às vezes parece, algumas pessoas vão pensar assim, pô, escolher a comida que você quer no mercado, o que tem a ver, né? Tipo, porque às vezes a pessoa, o cara que nasceu em berço de ouro não vai entender isso, né? Talvez você que está me assistindo aqui, que você que vem de família humilde, comenta aqui pra mim se você veio de família humilde. Comenta aqui pra mim. Você vai entender o que eu tô falando, né? Você poder escolher o alimento que você quer. Você ir no mercado, não, eu quero esse alimento. Não, hoje eu tô com vontade de comer isso. E o cara vai lá e come. E não tá nem aí. Eu posso comer o que eu quero. Entende? Então isso pra mim é liberdade. Então eu sempre quis ser grande, eu queria ter as coisas, eu queria poder ter. Né? E eu sabia que o meu estudo, eu estudando, e a medicina poderia me dar isso que eu queria, que era poder ajudar as pessoas, trabalhar com transtorno de aprendizagem, que é o que eu mais amo fazer, ter o meu consultório, né, que é um sonho, ter a minha clínica, e poder ter as coisas que eu quero. Poder viajar, poder ter uma casa legal, ter um carro legal. Então assim, não tem nada de errado você querer ter esses objetivos financeiros através do teu estudo, através da tua dedicação, uma vez que você pratique uma medicina de qualidade, uma medicina de excelência. Então você fazendo isso, você pode ter as coisas. Você não precisa morrer pobre, né? Porque às vezes a gente cresce com essa questão do dinheiro, né? Que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não sei o quê, que não é bom ter dinheiro. Aí eu pergunto, como é que tu vai fazer caridade? Como é que você vai pegar e ajudar uma pessoa se você não tem nem pra você? Entende? Como é que você vai lá e vai numa ONG, vai poder dar dinheiro, vai poder comprar cesta básica se você não tem nem pra você? Entende? Então o dinheiro ele serve para isso. O dinheiro serve para possibilitar você ajudar outras pessoas. Entende? E óbvio que vai ter aquele grupo de pessoas que vai pagar pela sua consulta, né? Sempre tem um público premium, de 5 a 10% de cada público vai ter o rico, né? Então tu pega uma cidade com 100 mil habitantes, vai ter ali 5% daquela cidade, daquele público, daquele grupo de pessoas que vai ter muito dinheiro. Então esse é o cara que vai pagar a tua consulta, que vai pagar para você, que não vai pedir desconto, e você, com o seu consultório bombando, você vai poder, no final de semana, ir numa caridade, ir numa ONG, poder ajudar as pessoas de forma 100% gratuita. Agora, se você não tem nem para você, como é que vai ajudar o próximo? Entende? Aí é isso que eu quero falar, essa é a grande objetivo, tá? Então assim, o aluno bipolar, né? Eu fui esse tipo de aluno, né? Porque eu fazia educação física e ficava namorando com a medicina. Então até o momento que eu falei, não, eu tenho que focar só numa coisa, tá? O nosso cérebro, ele funciona como se fosse a bateria do telefone. Se você pega o seu telefone, abre vídeo do YouTube, abre o TikTok, abre o Instagram, abre o Facebook, abre um monte de abas, você vai gastando energia do seu telefone. E aí, quanto menos energia tem, menos performance ele tem. Ele fica mais lento, ele baixa a luminosidade, né? Então a luz do telefone baixa, né? Não é assim, quando ele está com baixa bateria, ele entra no modo, pelo menos o meu, ele entra no modo de poupar energia. Então ele acaba ficando mais lento, demora mais para fazer as coisas, demora mais para processar. É a mesma coisa no nosso cérebro. Quanto mais você gasta a sua energia com coisas inúteis, menos energia você tem para focar. Então, se você está sendo o aluno bipolar, né? Comenta aqui para mim se você já foi em algum momento aquele aluno bipolar que fica focando em várias coisas, em vários objetivos diferentes.
Escreve aqui para mim, eu já fui esse tipo de aluno, tá? E aí, os 3 alunos, eles têm comportamentos muito semelhantes, tá? Então, eu já vou entrar direto no segundo tipo de aluno, porque a gente vai fazer vários links com o aluno bipolar, tá? O segundo aluno é aquele aluno pozinho mágico. É aquele aluno que acredita em tudo que ele vê. Então ele vê lá um cara que nasceu em berço de ouro, que passou em primeiro lugar, o cara fala assim, ó, você tem que comer cocô. Como assim comer cocô? O que tem a ver com passar? Não, come cocô que você vai passar em medicina. Aí vai lá o vestibulando em medicina que acredita em tudo que ele vê. Ele não vê a comprovação científica, ele não vê se essa pessoa... Tá, mas quem que é essa pessoa que está falando para mim? Qual que é a origem dessa pessoa? De onde é que essa pessoa vem? Quais são os alunos que essa pessoa ajudou a passar em medicina? Entende? Então esse aluno pós-mágico, ele não vê, não, ele acredita em tudo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ele não se questiona. A mesma coisa você tem que me questionar. Pô, Léo, você está falando que é possível passar em medicina. Tá, mas e como? Como que funciona isso? Entende? Você tem que me questionar. Quem são as pessoas que você ajudou a passar em medicina? Você vai ver lá os depoimentos dos meus alunos. Tanto que tem um destaque lá no meu Instagram só de depoimento de aluno meu que passou em medicina. Então ali você vai ver provas de pessoas comuns. Não o cara que nasceu em berço de ouro. O cara que nasceu em berço de ouro, todo mundo sabe que ele vai passar em medicina. Agora eu quero ver o periférico, o favelado, o cara da roça. Ninguém acredita neles. Mas eles passaram em medicina através da minha metodologia de estudo. Então, pô, já é um sinal aí para você ver, né? Então, assim, esse tipo de aluno, né, que eu chamo de aluno pozinho mágico, é aquele aluno que ele fica gastando muito, né? Então ele compra um curso A, o curso B, o curso C, ele fica toda hora comprando um monte de curso, fazendo um monte de curso, é curso de redação, é curso de química, é curso de física, é curso de matemática, é curso disso, curso daquilo. Toda hora ele está comprando um curso. Ou seja, né, ele tem um pouquinho bipolar também. Por quê? Ele fica mudando de método toda hora. Ele pega o método A, o método B, o método C, né? Ele fica toda hora mudando de método. Ele não, eu vou seguir esse método de estudo. Por quê? Vai ter uma aula como começar do zero, né? Vai ter uma aula que a gente vai fazer essa semana, que é como começar do zero. Como é que você começa do zero? Você que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, o que eu tenho que fazer para mim conseguir passar em medicina? Você vai ter uma aula e lá eu vou falar. A primeira coisa que você tem que fazer, né? Óbvio que daí lá a gente vai aprofundar, mas assim, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um método de estudo. Qual que é o método que você vai utilizar? Porque não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez ano passado. Se você reproduzir o mesmo comportamento que você reproduziu ano passado, você vai ter os mesmos resultados. Entende? E aí, meu querido, não adianta. Imagina você perder mais um ano de estudo. Então, assim, esse aluno do Pozinho Mágico, ele é o cara que tem vários logins de plataforma. Ele assina a plataforma A, a plataforma B, a plataforma C, e aí ele tem um pouquinho do bipolar, por quê? Porque ele fica toda hora alternando. Então ele não teve resultado com o método A, ele não teve resultado com o método B, ele fica toda hora mudando. Fica toda hora mudando de método. Apareceu um aprovado em medicina que fez um depoimento no YouTube e ele já acredita. Né? Sempre tem os depoimentos. Como eu passei em medicina, como eu passei na federal, como eu isso, como eu aquilo. Só que você tem que entender que funcionou para uma pessoa. Meu querido, anota aí. Funcionou para uma pessoa. Qual que é a comprovação disso? Qual que é a evidência científica? Porque se você levar o seu familiar no médico, você vai perguntar para o médico qual que é o melhor tratamento para resolver o problema do meu familiar. E aí o médico ele vai responder baseado na ciência, medicina de evidências, evidências científicas. Que é o que eu faço, que é o que eu fiz para mim conseguir desenvolver o meu método de estudo, que eu apelidei ele de método atleta da mente. Você é um atleta, só que da mente. Então, quando eu desenvolvi o meu método de estudo, eu entendi que não bastava funcionar para mim, tinha que funcionar para todo mundo. Então, eu fui aprender com os norte-americanos, eu fui aprender a neurociência, para mim poder desenvolver o meu método de estudo. Por quê? Porque os cursos que eu fiz nos Estados Unidos, ele é focado na estratégia americana. Só que a estratégia americana ela é diferente da estratégia brasileira. Então o processo para você ser médico nos Estados Unidos ele é diferente do processo para você ser médico no Brasil.
Então, por isso que eu tive que criar o meu método de estudo. A minha metodologia, o meu passo a passo para que eu conseguisse passar em medicina. E depois esse mesmo passo a passo foi replicado por vários e vários e vários alunos que foram aprovados em medicina, tanto na federal quanto na particular com bolsa. E tem vários depoimentos aí que você pode ver. Então veja bem, é uma metodologia que tem o quê? Tem uma comprovação científica. Entende? Tem uma comprovação científica. Então toma cuidado para ver se você não é o aluno pozinho mágico. Acredita em tudo que vê. Basta aparecer um berço de ouro falando que passou em medicina e tu vai lá acreditar. Mas o cara não sabe o que é você acordar às 5 horas da manhã para estudar. A família não acredita. O pai não acredita. A mãe não acredita. Escola pública não sabe física, não sabe matemática. Tem boleto para pagar, tem que trabalhar porque a família não acredita, não apoia financeiramente. E esse cara que passou na Grande Federal, em primeiro lugar, segundo lugar, com 15 anos, esse cara não sabe o que é. Ele não é calejado. Por isso que eu falo para vocês, no momento que você escolher o mentor, e tem vários mentores na internet, você tem que escolher um mentor que veio do mesmo lugar que você. Então, se o cara é berço de ouro, tem que pegar quem? O cara que é berço de ouro. Então vai lá e aprende com o cara que é berço de ouro. Por isso que eu falo, eu ajudo baixa renda. Não faz sentido eu ajudar o cara que tem dinheiro. O cara que tem dinheiro não precisa da minha ajuda. Quem precisa da minha ajuda é o baixa renda. Porque o cara que tem dinheiro vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse cara aguenta, ele tem a gordurinha, ele tem o cascalho, né? Cada lugar do Brasil tem um nome para isso daqui. O faz-me rir, o dinheiro, né? Cascalho, o cacau, né? O verdinho, né? Então assim, esse cara que tem dinheiro, o pai dele tem dinheiro para aguentar ele 3 anos, 4 anos, 5 anos num cursinho de 3 mil por mês. O baixa renda não tem. Passou 6 meses, 1 ano que esse cara não passou em medicina, ele vira meme na família dele. Ele começa a virar motivo de chacota. Olha lá, ele tá estudado, tá tentando ser médico. Conheceu um maluco na internet, um coach, um picareta da internet, tá acreditando. E é isso que tu vai escutar, meu querido. Entendeu? Até você pegar, ó, tá aqui, ó. Provado em medicina, vou ser médico, tá aqui. Aí sim. Aí muda o tratamento. Aí eles vão começar a acreditar em você, entende? Aí muda o tratamento. Até lá, meu querido, até lá, se prepara. Você vai ouvir críticas, você vai ouvir de pessoas falando que eu sou mentiroso, que eu sou um charlatão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você vai ouvir essas críticas. Por quê? Imagina o seu primo, imagina o seu familiar, ele ter que falar que vocês vieram do mesmo lugar. Mesmas escolas, mesmos colégios, mesmos cursos, mesmo tudo, mesmo bairro, mesmo tudo. Vocês vieram do mesmo lugar, só que você, depois que começou a me acompanhar, começou a aplicar as minhas dicas, você passou em medicina, virou médico, tá com o carrão, tá com a casa, consultório, trabalhando no hospital, dando plantão no final de semana. Você decolou. Só que o cara, ele gastou o dinheiro dele não em conhecimento, não investiu em cursos online, não investiu em livros, não investiu em conhecimento, em mentorias. O que ele fez? Ele gastou o dinheiro dele no churrasquinho no final de semana, na cervejinha no final de semana. Entende? Porque ele achou caro, ele achava caro o cursinho, cursos online, treinamentos, mentorias. Ele acha caro. Então o que ele fez? Gastou o dinheiro dele aqui, ó. Só que você tomou o caminho correto, que nem eu fiz. Porque eu também estava nesse lugar, só que hoje eu tô aqui. Entende? Você fez a mesma coisa que eu fiz. E agora você tá aqui, só que ele tá lá embaixo. Entende? Como é que esse cara vai falar que vocês vieram do mesmo lugar? E às vezes é parente, às vezes é da pessoa da família, teu primo, teu conhecido, né? Como que ele vai falar que vocês vieram do mesmo lugar? Entende? Como é que ele vai falar? Ele vai tentar inventar alguma coisa. Comenta aqui pra mim.
Deixa um comentário aqui para mim. Faz sentido para você? Tá entendendo aonde que eu quero chegar? Comenta aqui para mim. Comenta aqui para mim. Então, assim, muitos alunos, eles não entendem isso. Eles não conseguem criar consciência disso. Por quê? Porque o aluno vai lá e acompanha pessoas que não vieram do mesmo lugar que ele. Aí o cara quer passar em medicina, só que ele não acompanha pessoas que veio do mesmo lugar que ele. Então, assim, você vai ter que escolher um mentor. Quem que você vai seguir? E assim, não estou falando para você me seguir. Eu nunca pedi para ninguém me escolher como mentor. Eu tenho meus alunos, inclusive vão estar na minha formatura. Os meus alunos aprovados em medicina, eles vão estar vão estar na minha formatura. Entende? Então, assim, eu não preciso pedir, me escolha como mentor. Tem vários mentores. Você tem que escolher o que você mais se identifica. Aquele que você vê verdade. Aquela pessoa que, olha de onde é que esse cara saiu. Olha onde é que o cara tá. Entende? Você tem que escolher um mentor que fala verdades pra você. Não o que passa a mãozinha na sua cabeça. Não, aquele que vamos pra cima. Vamos fazer acontecer, vamos vencer. Vamos para cima, não vamos ficar parado não, entende? Então é isso que você tem que fazer, escolher uma pessoa que veio do mesmo lugar que você, porque senão você vai ser o aluno pozinho mágico, acredita em tudo, muda de meta da hora, senão você vai ser o aluno bipolar, que fica um tempo na enfermagem, um tempo na medicina. E aí eu queria entrar agora, antes de entrar no terceiro tipo de aluno, eu queria entrar na questão comportamental, que eu acho que é muito importante, né? Eu conceituei então o aluno bipolar, conceituei o aluno pozinho mágico, agora eu quero entrar na questão comportamental. O que acontece? Esse tipo de aluno, né? Ele é um aluno que ele começa a estudar pelo quê? Pelo método tradicional, né? Então ele pega lá o método tradicional. O que é o método tradicional? Assina o cursinho, ou presencial, ou cursinho online, investe o dinheiro dele, né? No cursinho, com o banco de questões, redações, isso e aquilo. Só que esse cara, ele começa a estudar. Só que esse sujeito, ele não vê o que? Ele não vê resultado. E aí, quando você não vê resultado, o que acontece? Imagina você estudando, se dedicando, se esforçando, querendo ser médico, querendo fazer acontecer, querendo chegar lá. E aí você não vê resultado. O que você faz? Você tem motivação para estudar ou você tem desmotivação para estudar? O que você acha, meu querido? Comenta aqui para mim. Deixa eu comentar aqui. Motivação ou desmotivação? Obviamente que é desmotivação. Porque você está apanhando, não está aprendendo, não está vendo resultado, não está evoluindo, o que você vai ter? Vai ter desmotivação. E aí o que o cara faz? Então eu preciso de motivação. O que ele faz? Ele vai pro café. Então vou tomar mais café. Só que a cafeína, ela tem receptores. Se você começa a tomar muita cafeína, você satura os receptores. Você para de ter os benefícios da cafeína do ponto de vista de performance mental. Aí o cara vai pro Red Bull, vai pro energético. Aí ele não consegue ter resultado com o energético, ele vai pro Guaraná. Aí ele vai pra medicação, e aí ele vai. Só que esse cara já está estudando 8 horas por dia, 10 horas por dia. Só que aí ele não tem mais tempo para estudar. O que ele faz? Ele começa a estudar 12 horas por dia, 14 horas por dia. E aí ele tem a brilhante ideia. A brilhante ideia que é o quê? Vou reduzir o meu tempo de sono. Porque eu preciso de mais tempo de estudo. Não é assim. O aprovado na federal, o não sei o que, o guru, o coach, né, na grande federal brasileira, não sei o que, o aprovado em medicina.
estudava 12 horas por dia. Então, se eu quero passar em medicina, eu tenho que estudar 15 horas por dia, eu tenho que estudar 16 horas por dia. Não é isso que eles falam? E aí o cara, o pozinho mágico, o cara que não tem um bom senso, o que ele faz? Vou reproduzir isso, porque estudar é horas. Léo, o fulano passou porque ele estudava tantas horas por dia, isso e aquilo. Então eu preciso estudar muitas horas por dia. Aí o cara aumenta a métrica, a variável. É uma variável. Horas de estudos é uma variável que a gente trabalha dentro da preparação. É assim, é uma variável, a gente trabalha ela. É importante? É. Mas ela não é a principal variável. E está longe de ser a principal variável. Só que o vestibulando, ele vai lá e aplica. Começa a estudar 12 horas por dia, só que ele reduziu o sono. Aí, na aula de ontem, né, eu falei sobre a questão da memória. Então é durante o sono que acontece o quê? A consolidação da memória. É como se você escrevesse o seu nome na praia, na areia, na praia, e vem a onda e apaga esse nome. Só que você tem que solidificar o conhecimento para você gravar ele, você grudar ele na sua mente. Senão, você vai apagar esse conhecimento. Porque guardar conhecimento, guardar informação, gasta energia, meu querido. Aprender, estudar, gasta muita energia. É muito sacrificante. Da mesma forma que é difícil você ir na academia. Entende? E aí, esse sujeito, ele começa a ter o quê? Quando ele começa a dormir menos, começa a abusar de cafeína, o que acontece? Ele começa a ter uma desregulação emocional. Ele começa a ficar triste, ele começa a ficar deprimido, ele começa a descontar na comida, começa a comer só açúcar, chocolate, ou para de comer, né? É muito comum ver, por exemplo, o vestibulando de medicina, ele engordando, né? Então ele começa a estudar magro e depois ele engorda. Por quê? Porque ele começa a descontar na comida, porque a comida é uma forma do cérebro ter prazer. Então ele acaba querendo chocolate. Por quê? Porque o estudo dele é tão ruim, é tão chato, é tão negativo, a rotina de estudo dele, que ele acaba descontando na comida. É muito comum acontecer esse tipo de situação. Eu falo isso por quê? Porque só no último mês, 800 mil pessoas me acompanharam nas redes sociais. E essas pessoas, talvez você sim, talvez não, mas as pessoas mandam mensagem para mim. E é muito legal quando a galera manda mensagem para mim, porque eu vou aprendendo com vocês. Né? É uma forma de eu também estar estudando ali no campo de batalha. E aí, esse aluno, ele acaba o quê? Pô, será que eu vou conseguir passar em medicina? Ele começa a instalar os aplicativos no Windows Mental. Eu não sou capaz de passar em medicina é muito difícil, medicina isso, medicina aquilo, entende? Ele vai colocando um monte de barreiras, um monte de aplicativos mentais na mente dele que impede esse cara de passar em medicina. Entende? Então é um ciclo, é uma cascata de eventos que vai induzindo esse cara. Aí ele pensa assim, não, eu vou ficar aqui um pouquinho na enfermagem e vou aqui. Ou, por exemplo, ele bota uma deadline maior. Que o dono do cursinho ama quando o cara bota uma deadline maior. Eu falo 60 dias. Não, mas nesse ritmo que eu tô, de não conseguir dormir, estressado, filme de terror, eu vou, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai demorar muito tempo para mim conseguir passar em medicina. Entende? E aí o cara, vou ficar aqui então na enfermagem, vou pegar meu diploma para mim ter uma garantia, né? Garantia de nada, porque eu já peguei Uber lá no Brasil que tinha que tinha doutorado em biologia, o cara tava dirigindo Uber. E aí? Garantia do que o diploma? O cara tem doutorado e tava dirigindo Uber. Garantia do que, meu querido? Agora, bota um diploma de médico. É diferente. Entendeu? É diferente. Então, assim, e aí você bota uma deadline maior. Não, nesse ritmo que eu tô, eu vou demorar 5 anos, eu vou demorar 7 anos. Que foi um pensamento que eu tive também. Eu pensei assim, cara, nesse ritmo que eu tô, eu vou demorar anos até eu conseguir passar em medicina. Eu preciso achar uma forma de eu acelerar essa parada aqui. Não dá pra mim demorar tanto tempo assim. Entende? E aí, muitas vezes ele acaba acreditando em tudo que ele vê. Aí ele vê lá, não, uma fórmula milagrosa, uma pílula mágica. E aí ele vai indo. Aí ele vai só dificultando o processo.
tomando decisões ruins, decisões erradas, que acabam prejudicando o sonho dele. E aí, o terceiro tipo de aluno, né? Então aqui a gente descreveu a questão comportamental para vocês entenderem da onde é que vem então esse aluno bipolar e esse aluno pós-ensino mágico. Então imagina, o cara tá tudo problemático emocionalmente, não vê resultado, não aprende física, não aprende matemática, não aprende redação. Então ele fica assim, pô, vou ficar um pouco na enfermagem, vou ficar um pouco aqui, vou ficar um pouco ali, né? Ou o cara do pós-ensino mágico, não, eu vou seguir um pouco do método que o Léo falou, eu vou seguir um pouco do método guru, um pouco do cursinho tradicional e vou tentar inventar aqui a nova roda, né? Já existe a roda, é só usar o que já funciona, o que já tem, que já foi testado, que já foi validado. Mas o vestibulando de medicina não. Ele tem a tara do brasileiro. Não, eu vou inventar uma nova coisa, vou inventar a roda. Não, já tem. É que o problema do Brasil é o seguinte, que o pessoal não acredita muito em conhecimento científico. E o brasileiro é muito arrogante. Então ele tem essa né? Pra ter uma noção, o brasileiro não tem nenhum prêmio Nobel. Até a Argentina tem prêmio Nobel. Entende? Até a Argentina tem prêmio Nobel, menos o Brasil. Então o brasileiro acha, não, é que eu que sei, né? Sempre tem essa falta de humildade do vestibulando de medicina brasileiro. Então, assim, você tem esses problemas comportamentais que a consequência disso vai ser, então, você ser o estudante bipolar ou ser o estudante pós-ensino mágico. E o terceiro e último tipo de estudante é o estudante old school. O que quer dizer old school? É aquele aluno que gosta do método tradicional brasileiro, que é aquele mesmo método que a sua avó utilizou. Então o cara pensa, ele tem a crença limitante, isso é perfeito pro dono do cursinho, né? Ele ama isso. Não, para mim passar na federal, para mim passar na grande faculdade, eu tenho que fazer cursinho presencial. Eu tenho que acordar de manhã, estar na sala de aula. Eu só vou aprender, Léo, se eu estiver na sala de aula. Eu sou preguiçoso para estudar em casa. Então eu só vou aprender se eu estiver na sala de aula. Você não é preguiçoso. É que você gerou uma neuroassociação negativa com o fato de estudar. Porque você usou um método de estudo incorreto. Segundo a neurociência, não é o que eu estou achando. Não, é o que a neurociência fala. Só você ir lá no PubMed, que é uma plataforma de papers científicos, e aí lá, se você tiver o conhecimento do inglês, o conhecimento neurocientífico, você vai conseguir ter uma leitura científica, ler a neurociência, né? Porque tu tem que ter um vocabulário diferente, você tem que ter conhecimentos prévios, você vai ver exatamente o que eu estou falando, tá? E se você não quiser, espera o evento gratuito, que lá no evento gratuito eu vou passar alguns artigos científicos para vocês, vai ter as referências bibliográficas, aí você pode acessar esses artigos que validam toda a minha tese, que validam a minha opinião, a minha justificativa, tá? Então, esse aluno tem essas crenças limitantes, não, tem que fazer cursinho, tem que isso, tem que aquilo, eles acabam limitando ele, né? Acaba limitando o crescimento dele e isso é muito negativo, tá? Então, assim, eu vi, né, durante esse período, muitos alunos trocando de cursinho, não passou em medicina, vai para outro cursinho. Aí no segundo ano de cursinho ele não passou, ele troca, vai para o terceiro cursinho. Só que o problema não é o cursinho, o problema não é o professor de matemática. O professor de matemática, ele sabe matemática, justamente por isso que ele é professor de matemática. O professor de química, ele sabe química, justamente por isso que ele é professor de química. Só que tem um detalhezinho, ele não sabe o quê? O professor de química, o que o professor de química não sabe? Comenta aqui pra mim. Vamos lá, vamos ver se vocês descobrem isso. O que o professor de química não sabe? O que vocês acham que o professor de química não sabe? O que vocês acham que ele não sabe? Ele sabe muita química, isso é inegável. Se dá a prova do Enem, ele vai gabaritar a prova do Enem. Mas tem uma coisa que ele não sabe. E que todos os professores não sabem. Professor de redação, professor de português, os professores não sabem sobre isso. Tem uma única coisa que eles não sabem. O que vocês acham que é? Uma única coisa. Como que isso daqui funciona? Eles não sabem neurociência. Então o cara ensina a fórmula, ensina isso, mas ele não ensina na linguagem do cérebro. Então o aluno passa lá horas e horas e horas e horas e horas estudando, se dedicando, se esforçando para ser alguém na vida, para aprender os conteúdos, para memorizar os conteúdos.
mas o professor não ensina como ele traduzir essas informações para a linguagem do cérebro. É como se o aluno estivesse escrevendo o nome dele na areia da praia e vem a onda e apaga tudo que ele aprendeu. Aí ele aprende e esquece, aprende e esquece. Sendo que o que esse cara precisa? Ele precisa de aprendizagem e memorização. Ele precisa entender como que o cérebro dele funciona. Para quê? Para ele pegar a fórmula, para ele pegar os conceitos matemáticos e traduzir isso para a linguagem do cérebro. Dentro do meu método de estudo, eu tenho uma ferramenta chamada Self-Study, que é muito utilizada no modelo de estudo americano e também no modelo de estudo finlandês. Então você pega os conhecimentos e coloca eles no seu dia a dia. Ou seja, você traduz essas informações para a linguagem do cérebro. Vai ter uma técnica que eu vou ensinar na segunda aula do evento gratuito que eu vou fazer, chamado Você na Medicina, nas próximas semanas, na segunda aula, que vai ser liberada quarta-feira, 8 horas da manhã. Eu vou falar sobre essa questão do estudo ativo, como que você traduz os conteúdos para a linguagem do seu cérebro, porque a matemática está no seu dia a dia, a física está no seu dia a dia, a química está no seu dia a dia, você só precisa entender como que você funciona para você trazer esses conteúdos para o seu dia a dia. Só que o vestibulando de medicina old school, né, esse estudante que não passa em medicina, ele tem essa crença que ele precisa assistir o professor falando. Aí acaba a aula de 2 horas, aula de 3 horas, e aí ele sai da aula e aí tu pergunta para ele, fala meu querido, que legal, né, pô, tu tá se dedicando, você tá se esforçando para passar em medicina, muito legal isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Dessas 3 horas que você passou estudando, o que você aprendeu? Que se cair na prova do Enem, não tem como tu errar. Aí ele para, pensa, espera um pouquinho e ele não consegue responder. Ele não consegue responder. Por quê? Porque ele ficou absorvendo um monte de informação, mas ele não consegue colocar para fora. Ele não teve o quê? Retenção. Escreve aqui para mim, retenção. Escreve assim, retenção. Esse cara não teve retenção. Ou seja, ele perdeu tempo, porque estudar é adquirir conhecimento. Portanto, desse modo, se eu passo horas e horas e horas vendo videoaula, fazendo questões, e eu não tenho retenção, eu não estudei, eu perdi o meu tempo. Por isso que eu falo que não precisa de cursinhos, não precisa de videoaulas, porque o conhecimento ele está no Google, ele está no YouTube. Você acha tudo que vai cair na prova, você acha no Google, você acha no YouTube. Só que o que é fundamental para ti? Aprendizagem e memorização. Qual que é a diferença do médico e do Google? No Google tem todos os conhecimentos da medicina, tem tudo lá. Qual que é a diferença do Google e do médico? Comenta aqui para mim. Todo o conhecimento médico tem no Google de graça. Para você acessar, para mim acessar, para qualquer pessoa acessar, tem lá de graça. Qual que é a diferença do Google para o médico? O que diferencia eles? Que o Google tem o conhecimento e o médico tem a aprendizagem e a memorização. Ele tem a aplicação prática daquele conhecimento. Entende? Faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim se faz sentido. Se vocês entenderam aonde que eu quero chegar. Então, assim, são 3 tipos de estudantes, né, que não passam em medicina baseado nas pesquisas que eu fiz. Baseado no campo de batalha. Não é coach, não é guru, não é campo de batalha, é prática. São os 3 tipos de estudantes que não passam. O bipolar, o pozinho mágico e o terceiro e último, o old school, que acha que para passar em medicina tem que fazer cursinho presencial, né? Até ele ver o depoimento dos meus alunos, que nunca pisaram numa faculdade e passaram na federal. Até ele ver eu, que nunca pisei numa sala de aula e passei em primeiro lugar com bolsa 100%. Numa faculdade particular, mas bolsa 100%, ou seja, sem pagar. Entende? Então, assim, existe um caminho diferente, existe uma forma de você acelerar, tá? E a gente vai discutir agora nas próximas aulas mais coisas, a gente vai aprofundar mais, mas hoje mesmo era para você ver os seus erros, tá? Então vai ter um homework, né? Um tema de casa aí para você, que é o quê?
Pega agora e veja quais desses 3 perfis que você é. Se você é o perfil bipolar, se você é o perfil pozinho mágico ou se você é o old school, que acha que só passa quem fizer cursinho presencial. Veja quais desses e veja por que você não passou em medicina. Baseado no que eu falei na aula, você vai desenhar ali o que fez você não passar em medicina. Foi porque você estudou, mas não teve retenção? Foi falta de memória? Quanto mais consciência você criar sobre o seu problema, melhor. Você precisa criar consciência sobre as dores que você tem, sobre os problemas que você tem. Isso vai ser fundamental para a sua aprovação em medicina. Tá? E aí depois que você acabar de fazer esse desenho, fazer esse exercício, fazer esse mapa mental, eu quero que você bata uma foto e poste nas suas redes sociais, tá? Para você provar para mim que você está acompanhando os conteúdos gratuitos, que eu devo continuar com esses conteúdos gratuitos, tá? Então, você fazendo isso, você vai dizer assim, ó, pô, Léo, continua com esse conteúdo gratuito. Eu sei que você está nos Estados Unidos, mas continua fazendo esse conteúdo gratuito para nos ajudar, tá? Então, a única coisa que eu peço, faz o exercício, curte, comenta, se inscreve no canal e posta lá nos stories, me marca o meu arroba e aí eu vou mandar um áudio para todo mundo que fizer o exercício, tá? Faz isso e aí eu vou mandar um áudio para todo mundo que fez o exercício. Tá bom, meus queridos? Finalizando então a nossa aula de hoje, tá? Os 3 tipos de alunos que não conseguiram passar em medicina, tá? Eu tenho um compromisso daqui um pouquinho, tá? Então, finalizamos aí essa aula. Gratidão aí a todo mundo que participou. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu, manda para o seu amigo que está acreditando em pozinho mágico, né? Que acha que só passa medicina quem faz cursinho presencial, manda para ele para dar um choque de realidade para ele ver que tem caminhos diferentes. Tá bom? E aí eu vejo você amanhã então na nossa 3ª aula de aquecimento para a maratona Você na Medicina, que é esse evento que a gente vai fazer nas próximas semanas, que pode fazer você passar em medicina ainda esse ano. E aí, com uma aprovação em medicina, você vai poder virar médico e vai poder mudar a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Foi um prazer aí conversar com todos vocês. Valeu, tchau, tchau!